Bem, antes de começar, deixa eu orar. Senhor, eu agradeço pela sua palavra, eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E principalmente, Senhor, eu agradeço pelo que o Senhor fez, pelo seu sacrifício na cruz, por tudo que o Senhor sofreu no nosso lugar, no meu lugar, o sofrimento que era destinado a nós, uma condenação que era nossa, mas o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que estava sobre nós. O Senhor não somente levou, o Senhor cravou na cruz, com todas as acusações, com todas as condenações. Obrigado, Senhor, porque nós não merecemos, e por isso se chama graça, porque é algo que nós não merecíamos e nunca vamos merecer. Abençoa, Senhor, eu te peço a mensagem da tua palavra. Usa teu servo, que eu não fale nada que não me deva, algo que não esteja de acordo com a tua palavra. Abençoa, Senhor, cada um que está aqui presente, ouvindo esta mensagem, que possa ser para edificação, para crescimento, ou para o propósito que o Senhor tiver, para cada um que está aqui nessa noite, ou para qualquer pessoa que venha escutar a mensagem através do vídeo, através do YouTube. Eu te louvo, Pai, por tudo, principalmente pela tua misericórdia. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém. Hoje faz exatamente um ano do falecimento da minha mãe, por Covid. E, como já falei algumas outras vezes, foi 1h30 da manhã. Ela foi um exemplo de fidelidade em ler diariamente a sua Bíblia. Até estava conversando com o meu irmão e eu consigo visualizar a imagem dela toda vez que entrava pela porta da casa dela, ela sentada naquele canto do sofá com a Bíblia na mão. Era a visão mais comum que eu tinha dela. Normalmente eu tinha certeza que eu ia encontrar ela lá. E o meu irmão dizia, quando eu saía do quarto eu sabia que ela ia estar lá, sentada no sofá lendo a Bíblia dela. Ela era muito fiel nisso, ela era fiel nas orações, orando pela família, orando pela salvação de pessoas que ela encontrava, e essa era a principal característica que eu mais admirava nela e que eu mais... Quando ela faleceu, eu disse, Senhor, me dá uma porção dobrada dessa fidelidade que ela tinha em pregar o Evangelho. Era incrível, era esbarrar com ela, era capaz de ela segurar alguém na rua para falar do amor de Cristo, de tanto que ela queria falar sobre esse amor. E isso sempre foi algo que me impactou e algo que eu queria muito, mas Deus tinha outros propósitos para a minha vida. Não que eu não evangelize, mas eu não tenho o dom do evangelista, né? O irmão tem também. Então ela tinha essa fidelidade. Outras pessoas também têm a fidelidade em pregar o Evangelho, mas algumas dessas pessoas, elas tentam ser fiéis na pregação do Evangelho, na pregação da mensagem da cruz, porém, algumas dessas pessoas, principalmente depois de um tempo que eu aprendi mais o método que o próprio Senhor Jesus tinha de ir ali falar para as pessoas que ele ia falar sobre ele, sobre a obra dele, como ele falou com o jovem rico. E eu vejo que algumas dessas pessoas, elas têm um pequeno problema que precisa ser corrigido. E as pessoas que eu vi evangelizando dessa forma, eu tentava dizer, olha, falta esse ponto aqui, falta esse detalhe. Abram suas Bíblias em Isaías capítulo 53, verso 10.
Aqueles que podem fiquem em pé, mas é apenas um versículo. É uma mensagem temática. Aqueles que podem fiquem em pé. Para lermos Isaías 53, verso 10. Isaías 53, verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Mas principalmente a parte A. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Podeis assentar. E eu estou falando dessas coisas, e talvez você está se perguntando qual seria esse aspecto, esse ponto que ele é negligenciado por algumas pessoas, por muitos crentes, quando até tem a boa intenção, não são nem evangelistas, mas sabem que tem o dever de pregar o evangelho. Mas qual é esse detalhe que é deixado para trás muitas vezes? Eu diria enfatizar esse ponto. O propósito do sofrimento de Cristo. Quando é falado, apenas é mencionado que quando as pessoas vão falar do amor de Cristo, elas mencionam que Cristo nos amou e que Ele morreu pelos nossos pecados. Não está errado. O problema é que parece que falta alguma coisa. Não é errado você falar que Jesus nos amou. Olha, Jesus te ama. Então vem, entregue sua vida para Ele. Oh, que bom que Jesus me ama. Mas falta uma parte. E às vezes até minha mãe falhava nesse ponto. Quando ela ia falar para alguém, e eu falava: mãe, precisa enfatizar o sofrimento de Cristo. O que Cristo teve que sofrer na cruz. Não foi pouca coisa. E tem um propósito o sofrimento dele. Não é apenas dizer que Ele nos ama. Sim, Ele ama. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porém, precisa ser falado sobre o sofrimento dele. Porque há um propósito nesse sofrimento. E é sobre isso que nós vamos falar. Por que Jesus teve que sofrer tanto? Qual foi o propósito do sofrimento de Cristo na cruz? Essa mensagem, eu tinha pensado em pregar ela, inclusive, naquele domingo de Páscoa, né? Mas acabou que eu tinha esquecido que era o pastor Agenor que iria pregar. Mas ainda estamos perto da Páscoa e eu acredito que é uma mensagem que tem que ser pregada o ano inteiro, não somente na Páscoa. Por que Jesus teve que sofrer tanto? Você já parou para pensar sobre isso? Qual foi o propósito desse sofrimento? Porque Deus poderia muito bem ter só poderia ter morrido de uma forma rápida. Ou sequer Deus poderia ter feito de uma forma diferente. Mas não. Ele teve que sofrer. E não foi pouco. E esse versículo de Isaías 53:10 que nós lemos: Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Agora, antes de responder essa pergunta principal, eu tenho uma segunda pergunta. Quem crucificou o Senhor Jesus? Alguns iam dizer judeus, outros vão falar Herodes, outros vão dizer o povo que pediu, crucifica-o. E os propósitos do seu sofrimento estão diretamente ligados a essa segunda pergunta. A resposta: quem crucificou Cristo? Deus. E eu vou mostrar o versículo que fala. Talvez, como eu falei, você pensou nos sacerdotes, nos fariseus, Pilatos, Herodes, o povo. Só que eles foram instrumentos, ou melhor, agentes, que Deus sabia que iria rejeitar Cristo de qualquer forma. Eles foram usados por Deus no seu propósito. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 4, versos 27 e 28. Atos capítulo 4, versos 27 e 28.
Atos 4, 27 e 28 diz o seguinte: porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Olha o verso 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Deus havia determinado isso. Deveria ser daquela forma. Foram Herodes, Pilatos, os sacerdotes, os fariseus, o povo, foram-se instrumentos para os desígnios do Senhor? Sim, foram instrumentos. Deus já sabia que eles iam rejeitar, na sua onisciência. Deus sabia de todas as coisas, mas Deus agradou em moê-lo. Lembra de Isaías 53, 10. E agora a gente volta. Por que Jesus teve que sofrer tanto? Aqui eu vou dar algumas razões. Essa mensagem é baseada num livro que eu li. Tem muitas outras razões, mas eu vou enumerar algumas delas. A primeira razão, por que ele teve, o propósito que Jesus teve que sofrer tanto? Para absorver a ira de Deus. Efésios capítulo 2, verso 3. Pode abrir sua Bíblia lá. Efésios 2, verso 3. Estejam com os dedos prontos para correr para lá e para cá. Efésios capítulo 2, verso 3 diz o seguinte: entre os quais todos nós, Efésios 2, 3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Como os outros também. Começa por aí, nós éramos filhos da ira. Que ira? A ira de quem? De Deus. João 3,36 diz o seguinte: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Cristo teve que sofrer para absorver essa ira, porque essa ira estava destinada a mim e a você, a todos os homens, era para todos nós. Ezequiel, capítulo 18, verso 4, diz o seguinte: eis que todas as almas são minhas, como o é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Alguém aqui não pecou? Existe alguém que não peque? O que a Bíblia diz? Pois todos, não é alguns, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E esses que não têm Cristo, a ira de Deus está sobre ele. Gálatas 3,13 diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A ira de Deus tinha que ser absorvida. Alguém tinha que fazer isso. E nós não tínhamos condições de pagar por isso. Nós não tínhamos condições de absorver essa ira. E tem um motivo, e eu já vou dizer qual. Romanos 3,25 vai falar: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, para a remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. E Deus foi muito paciente. Desde Eva, desde Adão, Deus tem sido paciente com todos nós. Eu sei que todos, não sei, a gente não tem como determinar o coração, mas todos que estão aqui sabem que são pecadores, que Cristo morreu pelos seus pecados. Mas Deus tem sido paciente com as pessoas que estão aí fora, que têm rejeitado, pessoas que nós evangelizamos, pessoas que nós entregamos o folheto.
Pessoas que nós tentamos mostrar esse amor e mostrar que você não pode ter a salvação pelo seu próprio esforço. 1 João 4,10, ele vai dizer o seguinte: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, Ele mesmo providenciou o sacrifício para aplacar a sua ira. Ele não é como os deuses de algumas religiões, onde tem que ir lá e oferecer oferendas constantemente. Ele providenciou a forma para aplacar a sua própria ira. A palavra propiciação, a ideia dela, o significado dela é aplacar a ira de um Deus. E a ira de Deus precisava ser absorvida, precisava ser aplacada. E esse é um dos motivos, um dos propósitos que Cristo sofreu tanto quando ele foi crucificado. Porque a ira de Deus precisava ser aplacada, Deus estava sendo paciente e Deus mesmo, o próprio Deus, providenciou o meio para que essa ira fosse aplacada. Aí você pode perguntar, tá, mas por que teve que morrer? Por que ele teve que sofrer? Deus já não sabia de todas as coisas? Aí eu quero que você preste atenção nessa frase. O pagamento de uma ofensa deve equivaler ao nível do ser ofendido. Eu explico. Pense numa criança. Uma criança ou um adulto entra numa mercearia e rouba uma bala. O que vai acontecer se ela for pega? Ou se adulto ou criança, o que vai acontecer? Vai levar uma bronca do dono da mercearia ou da pessoa do caixa, não é verdade? Mas ela não vai presa por isso e muito menos vai ser condenada à morte porque roubou uma bala. Numa mercearia da esquina ali, vamos dizer, talismã, um mercadinho. É uma ofensa pequena, não é verdade? Ninguém vai para a cadeia por causa de roubar uma bala. Agora, uma pessoa sendo pega roubando algo numa loja, por exemplo, imagine uma loja de shopping onde tem roupas caras e ela é pega roubando. Até um tempo atrás, uma atriz famosa, a Winona Ryder, uma bem famosa, ela foi pega, isso foi bem noticiado. Ela disse que tinha cleptomania, ela era uma cleptomaníaca, ela roubava, né? Ela tinha impulso de roubar. Quando isso acontece, quando a pessoa é pega no flagra, o que acontece? Ela vai ter que ir para a delegacia. Ela vai ter que... Agora ela começa a prestar uma conta maior. Agora, uma pessoa, e vocês vão pensar num fato que aconteceu. Eu não pensei nesse fato, ele veio depois do que eu escrevi. Uma pessoa que atente contra a vida do presidente. Qual é o tratamento? Ela cometeu um crime federal. Não foi um crime simples. Não é para a delegacia ali que ela vai porque ela roubou algo de maior valor. Ela tentou contra a vida do presidente do país. Percebe o nível da honra? A importância da pessoa, quanto mais importante, a ofensa é maior. É isso que eu quero que vocês entendam a respeito dessa propiciação e por que Cristo teve que sofrer. Agora, uma pergunta. Uma ofensa feita ao Criador de todo o universo, o Criador que é eterno, qual seria a punição? A punição deveria ser a morte. Mas só a morte é muito simples, porque ele é um ser eterno. É uma ofensa eterna. Porque ele é o Criador de todas as coisas. Abra sua Bíblia em Hebreus 9:22. Esse versículo vai responder a sua pergunta. Qual seria a punição? Hebreus 9:22. Irmão Claudiovan, pode ler o versículo para mim, por gentileza? E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Bom, a própria Bíblia declara:
Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não tem remissão. Eu estava vendo a notícia esses dias, essa semana eu acho, que alguns judeus, não sei se eram ortodoxos ou ultra-ortodoxos, eles foram pegos com cabritos pequenininhos assim, que eles estavam indo para o monte do templo para sacrificar. Do templo não, né? Estavam indo para ali perto de onde é o domo da rocha, porque eles queriam sacrificar onde era o templo, o Monte Moriá. Porque eles entendem, eles aprenderam a vida inteira deles que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Não tem perdão. Precisa derramar sangue, precisa haver um sacrifício. Só que Hebreus diz que sacrifícios de bois, de bodes, de cabritos, de touros não tiram o pecado. Eles apenas cobrem. O único que poderia tirar o pecado é o Cordeiro de Deus. Esse é o primeiro motivo. Por que Cristo teve que sofrer tanto? Somente a morte poderia servir como propiciação, e não de qualquer um. Uma ofensa ao Deus eterno exige um sacrifício no mesmo nível. Por isso o sangue de bodes, ovelhas e touros, como dizem Hebreus, não tiravam o pecado, mas apenas cobriam. Jesus sofreu para absorver a ira de Deus, mas ele também sofreu para demonstrar a riqueza do amor e da graça de Deus pelos pecadores. John Piper disse o seguinte, eu achei muito interessante essa frase do John Piper, um livro que eu li dele. A medida do amor de Deus por nós se demonstra em duas coisas. Uma é o grau do seu sacrifício em nos salvar da penalidade do pecado. É o grau do seu sacrifício em nos salvar da penalidade do pecado. A outra é o quanto não merecemos o que ele fez quando nos salvou. Um é o grau do sacrifício, a outra é o quanto nós não merecemos. Mas Deus quis demonstrar a riqueza do amor e da graça dele por nós pecadores. Romanos capítulo 5, versos 7 e 8 diz o seguinte: porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você já parou para pensar nisso? Você estaria disposto a morrer, sei lá, eu estava pensando nas coisas mais horrendas que eu tenho visto ultimamente, nas notícias criminais, e aí eu lembrei lembra daquele menino que foi esquartejado pela mãe e pela companheira da mãe, lá em Brasília. Inclusive ficava num bairro perto de onde é uma das igrejas que nós íamos lá, Samambaia. E eu fiquei pensando, alguém estaria disposto a morrer por ela? Porque ela pegou seu filho pequeno, indefeso, matou e esquartejou. Fora as outras torturas que elas fizeram com ele durante um bom tempo. Você estaria disposto a morrer por ela? Eu não. Eu vou ser bem sincero, eu não morreria por ela. Nem por ela, nem por outros que sempre que eu vejo um crime envolvendo criança, isso comigo mexe bastante, porque eu logo penso nas minhas filhas. O crime que envolve criança, olha, teve alguns assim que me emocionaram, assim que eu me segurei para não chorar. De tão triste. Pai que... Eu estava comentando com a minha esposa, pai que abusou da filha de 9 anos de idade, a Chloe acabou de fazer 10. Pai que abusou da filha de 2 anos, e teve um outro que abusou da filha bebê. Aí você pensa, você morreria por um cidadão desse? Eu não. Mas Cristo sim. Se essas pessoas compreenderem que são pecadoras e crerem, o sacrifício é válido para elas também. O perdão se estende a elas. Porque é esse amor
esse amor de Deus, essa graça que Ele quis manifestar. Por isso Cristo sofreu tanto. Porque o pecado é pesado. As nossas ofensas contra Deus são muito sérias. O que a gente faz desde que somos pequenos, eu não sei se eu comentei isso na mensagem sobre as meninas, eu fiquei, ao mesmo tempo que eu achei engraçado, eu fiquei assim, impactado sobre elas me enganarem e depois acabarem contando, se entregaram, né? Contaram que me enganaram, né? Que a gente tem umas regras lá, elas têm que beber 2 copos de água, um de manhã e um à tarde, elas falam, não, mas a gente jogou a água fora, uma jogou na privada, a outra jogou na pia, em vez de beber a água. Então, essas só foram algumas dos truques, né? Que a gente vai descobrindo. A Chloe se entrega, que é uma beleza. A Chloe, ela abre mesmo. A Nicole é mais esperta, é mais quieta, mas a Chloe, ela se entrega. E somente eu, como pai, eu perdoo. Mas Deus, Ele vai além disso. O amor dele pelos homens foi tão grande que Ele moeu o seu filho. O sacrifício que Cristo teve que fazer ali foi muito pesado. Porque os nossos pecados são pesados. João 3,16, eu já falei. Efésios 1,7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Ou seja, é de graça. Tudo que Cristo sofreu está ao alcance de qualquer pessoa. É de graça. E muitas igrejas, e isso me deixa mais nervoso ainda, quando homens se levantam e dizem, olha, você pode ser salvo, mas se você crer em Jesus e guardar tal coisa. Ou você tem que crer em Jesus e se batizar. Porque se você não se batizar, você não é salvo. Porque se você não guardar o sábado, você não é salvo. Isso é uma ofensa contra Deus. Porque o que Cristo sofreu não foi pouco. E aí chega uma pessoa e diz, olha, para você ser salvo, o sacrifício dele não foi suficiente. Falta alguma coisa. Você precisa fazer alguma coisa. Você não precisa fazer nada. Porque o que Cristo fez foi suficiente. Cristo teve que sofrer para absorver a ira de Deus, para demonstrar a riqueza do amor e da graça de Deus pelos pecadores. Mas Ele também teve que sofrer para cancelar o escrito de dívida que era contra nós da lei de Deus. Colossenses capítulo 2, versos 13 e 14 diz o seguinte: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas. E o versículo que eu até já expliquei uma vez aqui, que eu acho sensacional: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. A ideia da balança, sabe aquela ideia que as pessoas têm da balança? Coisas boas, coisas ruins. Isso é falso. Isso é completamente errado. Deus não aceita compensação. Olha, mas se eu sei que eu sou pecador, mas se eu fizer, se eu me comportar, se eu não ofender ninguém, se eu trabalhar, ter o meu sustento, ajudar, dar meu dízimo, ajudar pessoas, conseguir a paz entre dois países que estão em guerra, será que não vai equilibrar? Será que pesa um pouquinho mais? Não? E Deus não aceita esse meu sacrifício? Não. Deus não aceita compensação. A balança de Deus vai estar sempre assim: pecados, ofensas, coisas boas. Não, esquece essa, tira essa parte da balança. Só existe essa. Por quê? A única coisa que faria isso e esse lado subir é o sacrifício de Cristo. Somente Ele. Essa dívida não existe mais. Não existe a questão do bom e mal. A dívida precisa ser paga e cancelada.
Agora, esse versículo que eu falei de Colossenses, lembram quando eu falei sobre o escrito de dívida? A ideia lá é que as pessoas, quando eram presas e condenadas, elas ficavam não é calabouço? Tem calabouço também, na prisão. E eram usados até pergaminhos, e ali eram escritas as ofensas. O porquê que aquela pessoa estava condenada. Aí você pensa na lei de Deus. E os judeus entendiam isso, por isso Paulo escreveu isso. Porque eles tinham um ritual, uma prática, uma vez por ano, eles faziam isso, eles pegavam a lei e ela era escrita nos pergaminhos e eles apagavam, uma vez por ano. Quando eles faziam o quê? O sacrifício no templo. Então aquilo era apagado, uma vez por ano. Só que Colossenses diz que esse escrito de dívida, que era contra nós, ele tirou. Ele riscou e ele cravou na cruz. Um detalhe, nem todas as pessoas que eram presas, que eram crucificadas, eram colocados pregos nelas, nas mãos e nos pés. Muitas delas eram só amarradas. Só que Cristo foi pregado na cruz. E com ele, essa cédula das ordenâncias que eram contrárias a nós, ele tirou e cravou na cruz. Porque ele estava representando tudo aquilo, cumprindo a lei. E se não tem mais dívida, não tem mais condenação. Se eu não tenho dívida para pagar, eu não posso ser mais condenado, porque não tem motivo de eu estar lá preso. E esse é o meu quarto ponto. Cristo morreu e sofreu na cruz para remover a nossa condenação. Romanos 8, capítulo 8, versos 33 e 34. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Cristo morreu. Não foi qualquer um. Ele morreu e ele sofreu naquela cruz. Não há mais condenação. Porque ele pagou. E com o sangue dele, ele fez o quê? Me comprou e comprou você. Comprou todo aquele que crê, aquele que entrega a sua vida e aceita Cristo como Salvador. Foi comprado. O mundo pode até tentar nos condenar e as pessoas também podem tentar nos condenar. Recentemente eu comentei aqui, eu até esqueci de pedir oração, não sei se eu falei, né, durante o culto ou se eu comentei com, acho que foi o irmão Cláudio Giovanni. Tem um pastor que ele faz um devocional todo dia de manhã e ele é um pastor bem... Ele diverge da gente na questão porque ele é reformado. O que nós estávamos falando, pastor, ele é reformado. Mas ele defende com muita veemência o que é certo. Rodrigo Mocelin. E o irmão também conhece ele. E ele teve seu canal tirado do ar um bom punhado de dias, porque ele, durante a sua mensagem, durante uma mensagem que ele estava pregando, ele falou sobre questões da ideologia de gênero. Só que eu nem lembro exatamente o que ele falou, né? Até para não repetir aqui, se bem que eu não tenho medo de repetir. Mesmo que se eu fosse preso por causa de uma coisa dessa, eu não teria problema com isso. Eu daria glória a Deus por isso, porque já pensou ser preso por causa da pregação da palavra de Deus? Isso é maravilhoso. Mas ele foi tirado lá, ele teve que ir perante um juiz e ele foi condenado lá e teve que tirar o canal, o YouTube tirou. Só que ele voltou agora, mas ele até voltou de uma forma um pouco diferente, ele explicou, e eu acho que ele está tendo algumas restrições ainda, só que ele acho que não pode falar tudo por os motivos. Mas o mundo está aí nos condenando, quando a gente fala contrário a essas aberrações que a gente tem visto. Quando a gente fala sobre ideologia de gênero, quando a gente fala sobre educação de filhos, porque as leis do país não querem que a gente discipline filhos. Quando a gente contraria o mundo, ele nos condena. Mas
nós não temos mais nenhuma condenação perante Deus. E isso é o que importa. Essas condenações não têm valor, porque em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Cristo também morreu e sofreu para oferecer a base para a nossa justificação. E o que é justificação? A justificação é um ato legal. Significa declarar que alguém é justo. O juiz ele declara que o Lucas não é culpado. Eu vou pegar você, igual o pastor faz. Normalmente quem senta na frente, né? O Lucas não é culpado, ele é inocente. É o veredito sobre ele. Mas por quê? Porque ele é um cumpridor da lei. De que forma? De que forma e por que ele não é condenado pela lei de Deus? Romanos 5:9. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos 3:24 diz: somos justificados gratuitamente ou declarados justos pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E Romanos 3:28 vai dizer: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. O Lucas é justificado pela fé. Eu sou justificado pela fé. Por quê? Porque Cristo cumpriu a lei completamente, do A a Z. Ele cumpriu toda a lei. E quando nós depositamos a nossa fé nele, em Cristo, a justiça de Cristo é aplicada em nós. Se Deus é justo, e Ele exige o cumprimento da sua lei, que é santa e pura. Mas como isso funciona? Cristo sofreu e morreu também, para completar a obediência que se torna a nossa justiça. Filipenses capítulo 2, verso 8 diz o seguinte: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Foi a obediência de Cristo completa que nos declarou justos. Romanos 5,19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos ou declarados justos. 2 Coríntios 5,21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E por último, Filipenses 3,9, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Nós somos declarados justos e precisa disso, porque que não é somente pagar pelos pecados. A ofensa tem que, não é só o sacrifício, o derramamento de sangue, mas a ofensa tem que ser paga. E essa ofensa é como se fosse um tribunal, Deus é o juiz. E quando Ele olha para nós, Ele vê a justiça de Cristo. Ele não vê o Robson, Ele não vê Claudiovan, Ele não vê a Gleice, Ele não vê o Lucas. Ele vê Cristo. E aí Ele fala, eu declaro justo. Por quê? Porque nós colocamos a nossa fé em Cristo. E isso nos declarou justos. E nos declarou inocentes. Ele também morreu para abolir a circuncisão e todos os rituais como base para a salvação. Os israelitas eram acostumados a guardarem a lei, mas também vários outros mandamentos criados pelos rabinos. E o principal era a circuncisão, que era ordenada por Deus para fazê-los diferentes das outras nações e servia de sinal de como o povo de Israel pertencia a Deus. Portanto, foi muito difícil para os judeus largarem isso. Quando Paulo chegou explicando para eles que a circuncisão não era mais válida, eles surtaram, porque eles foram criados a vida inteira deles dessa forma.
Criança, um menino, 8 dias que nasceu, vai lá, circuncida. Aí Paulo chega e diz, não, nem circuncisão, nem circuncisão. É pela fé a salvação. E isso foi, sabe aquele meme que faz? Na cabeça deles foi isso. A cabeça deles, não, eles não conseguiram assimilar e ficar indignados com Paulo. A mesma coisa, se você, eu não sei aqui se alguém como eu vim do catolicismo. E quem vem do catolicismo sabe o tanto de rituais, o tanto de coisas que a gente tem que fazer para tentar achar graça diante de Deus. Para tentar, assim, não é nem ter certeza, porque nenhum tem certeza, eu lembro muito bem. Você pode rezar as 100 Ave Marias, os 50 Pai Nossos, você pode pegar aquele terço e fazer, você faz terço todo, né? Não sei quem foi católico aqui, você vai bolinha por bolinha. O Pai Nosso, tantos Pai Nosso, Ave Maria cheia de graça, aí volta de novo, mais uma bolinha, Ave Maria cheia de graça, e vai repetindo. Quando você termina o terço e você pensa, não, agora eu ainda não tenho certeza, será que Deus aceitou isso? Será que Deus aceitou? Porque nós somos criados dessa forma, debaixo de rituais que os nossos pais nos passaram. Isso veio da família, isso é uma herança que veio lá dos nossos antepassados. Que você tem que ter aquele altar com aquela santa ali, com aquelas imagens. E sinto muito mais, a Bíblia é contrária a isso. A Bíblia é muito clara a respeito disso. São tradições que nós herdamos dos nossos pais. Era muito difícil para os primeiros cristãos compreenderem que esse ritual da circuncisão e todos os outros que eles tinham, porque eles tinham envolvimento com outros deuses daquela época. Era difícil para eles não entender que não tinha mais importância, uma vez que eles tinham que depositar fé em Cristo. Na história da igreja, vemos homens voltarem a criar rituais que não vinham da Bíblia e contrariavam os ensinamentos. Está incutido no ser humano, ele precisa de alguma coisa, ele precisa de algo palpável, ele precisa ver, ele precisa tocar para ele crer, ele precisa enxergar, porque se não fosse, é loucura pensar num Deus que eu não posso ver e que eu não sei como ele é. É loucura crer num sacrifício que eu não vi. Por isso chama a loucura da pregação. É algo que está incutido no homem. Ele precisa fazer algum ritual para merecer a salvação, para merecer o perdão de Deus, para fazer alguma coisa. Faz parte do ser humano isso. Atos capítulo 13, versos 37 a 39. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. A lei não justificava, os rituais não te salvam e não justificam. É a fé no sacrifício que ele fez, é a fé na ressurreição dele. É isso que salva. Gálatas 5, de 1 a 11, ele vai dizer o seguinte, Paulo falando aos Gálatas, e Paulo, você consegue ver a indignação de Paulo, quando ele está falando aos Gálatas, estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão, porque os Gálatas estavam querendo voltar a cumprir a lei, a seguir a lei, e ele dizia, para! Por que vocês querem voltar? Por que vocês precisam fazer rituais? Não precisa. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar,
que está obrigado a guardar toda a lei. Por que ele falou isso? Porque ele sabia que ninguém ia conseguir guardar toda a lei. Paulo sabia que ninguém consegue cumprir toda a lei de Deus. E se você falha em um ponto da lei, a Bíblia diz o quê? Que você é culpado de todos. Se você falhar em um ponto, você é culpado de todos. E ele diz, se você se circuncidar, conforme você vai ter que cumprir tudo. Mas eu sei que você não vai cumprir tudo. Eu sei que você não vai viver uma vida perfeita. Eu sei que você não vai conseguir corrigir o seu caminho. A única forma é crer. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído, porque nós pelo Espírito da fé aguardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Ele fica indignado ali, quem vos induziu a fazer isso? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que nenhuma outra coisa sentireis. Mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmão, se prego ainda em circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz é aniquilado. Ou seja, os rituais, as coisas que nós aprendemos de nossos pais que poderiam agradar a Deus, não valem de nada. É a fé e unicamente a fé no sacrifício de Cristo. E por isso ele teve que sofrer tanto. E por último, para encerrar, mas eu sei que eu tenho crédito com vocês, porque a última mensagem que eu preguei, ela durou 28 minutos. Foi rápido. Então eu tenho um pouquinho de crédito, mas é o último ponto. Até teria mais coisas, mas esse vai ser o último. Ele morreu e sofreu para criar um grupo de seguidores crucificados. Mateus capítulo 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23, ele dá mais um detalhe. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga. Mateus 10, 37 a 39. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E essa frase aqui é aquela que é a pancada. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Cristo sofreu muito. Sofreu bastante para criar um grupo de seguidores crucificados. Estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive. A pergunta que eu quero deixar com vocês hoje, para encerrar: você tem levado a sua cruz? E o que você entende por carregar a cruz? O versículo é muito claro. Negue-se a si mesmo, cada dia tome a sua cruz, renuncie-se a si mesmo. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Você tem tomado a sua cruz? Eu tenho tomado a minha cruz. Precisamos refletir sobre isso, porque o que Cristo sofreu não foi pouco, foi por isso. Foi por nós. E glória a Deus, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia, mostrando que o sacrifício foi aceito, o pagamento foi aceito. E por isso nós estamos aqui hoje. E que todos nós possamos
vivenciar isso nas nossas vidas a cada dia, pensando, o que Cristo fez por mim foi tanto. Eu estou tomando a minha cruz, eu estou negando a mim mesmo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero agradecer por tudo que o Senhor Jesus sofreu naquela cruz. Era para mim, era para nós estarmos nessa cruz. Era para nós sofrermos o que Ele sofreu. E ainda assim, nós não seríamos merecedores de salvação. Apenas receberíamos a justa recompensa dos nossos pecados. Mas o Senhor Jesus tomou o nosso lugar. Morreu naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia, mas Ele sofreu bastante para pagar pelo meu pecado e pelos nossos pecados. Abençoa, eu te peço, as nossas vidas, nos ajuda, Senhor, com nossas lutas, que possamos tomar a nossa cruz, que possamos viver para o Senhor e negarmos a nós mesmos. Abençoa, Senhor, o restante desta semana. Abençoa, Senhor, as conferências, que possam vir visitantes. Queremos que os irmãos das outras igrejas venham, mas queremos muito mais que visitantes venham, ouçam a mensagem da Tua Palavra, o Teu Espírito Santo trabalhe nesses corações, eles entendam que são pecadores, creiam, sejam salvos e venham fazer parte da nossa igreja. Ajuda-nos, Pai, eu te peço, com essa conferência, os preparativos, que nada dê errado, Senhor, que tudo funcione bem, que possamos nos planejar bem, que tudo dê certo. E que o Senhor seja glorificado nessas conferências. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Uma oração silenciosa, nós estamos encerrados.